Olá, hoje eu trouxe um exercíciozinho simples aí que vai trabalhar com vetor, for e if. E alguns alunos meus estão tendo dificuldade aí numa universidade na qual eu sou doutora. Então a gente vai ver aí passo a passo para poder entender como é que funciona esse vetor, né? Entender o que é que ele traz aí como resultado. Então o exercício ele diz o seguinte: para o seguinte vetor chamado vet, que traz os números 24, 30, 10, 20 e 15, que valores são mostrados em tela considerando o seguinte algoritmo. E aí ele me traz um algoritmo que eu vou ter um for, e dentro desse for eu vou ter um if, tá? Então eu vou precisar aí satisfazer algumas condições para eu poder entrar no for, e depois que eu entrar ainda tem o teste do if, para eu saber se eu entro no if e imprimo aí alguma coisa ou não, beleza? Então, tendo em noção isso, eu vou ter que entender esse vetor. E aí, eu vou ter que lembrar de um conceito da posição dos vetores, né? No caso da linguagem que a gente trabalha aqui, é o JavaScript. E aí, assim como a grande maioria das linguagens, as posições do vetor começam no zero, né? E aí ele vai 0, 1, 2, 3, e ele vai seguindo nessas posições. A gente tem que se atentar a isso, porque tem muita gente que confunde e acha que a posição do vetor começa no 1. Pode acontecer? Pode. Existe linguagem que começa no 1, tá? Mas a grande maioria vai começar na posição 0. E é o caso da linguagem que a gente está tratando aqui no curso. Então eu tenho que lembrar o seguinte, que quando eu me referir à posição 0, eu estou me referindo ao número 24 ali do meu vet. Quando eu me referir à posição 1, eu estou me referindo ao número 30. Posição 2, me refiro ao número 10. Posição 3, eu me refiro ao número 20. E posição 4, eu me refiro ao número 15. Tá? Então eu preciso ter esse conceito de posicionamento muito claro na minha cabeça, para eu poder entender como que vai funcionar aquele for. Tranquilo? Seguindo em frente, aí eu vou trazer aqui o meu algoritmo, né? Então, o meu for, ele está me dizendo o seguinte, que a minha variável, que eu dei o nome de i, eu poderia ter dado qualquer outro nome, tá? Poderia ter dado o nome de p, q, posição, eu podia ter chamado essa variável de qualquer outro jeito, mas o exercício chama de variável i. E aí ele diz que essa variável i, ela inicia no número 2. E ela vai acontecer enquanto esse i for menor do que 5. E sempre ao final desse for, então, parênteses inicia aqui e ele finaliza aqui, sempre ao final desse for, ele vai ser incrementado. Então, o que é que quer dizer incrementado em 1, né? O que é esse 1 mais aqui? Quer dizer que sempre ao final desse for, esse i, essa minha variável i, ela vai ser aumentada 1 a 1. Então, ao final da primeira entrada, ela vai passar a ser 3, ao final da segunda entrada vai passar a ser 3 mais 1, na próxima 4 mais 1, e assim por diante. Só que eu tenho que lembrar que esse meu for, ele só vai funcionar enquanto ele for 2, 3 e 4. Então ele só vai acontecer enquanto ele for, esse meu i for 2, 3 ou 4. Porque pela minha regra, ele tem que ser menor do que 5 para poder acontecer. Tranquilo? Seguindo em frente, trazer esse incrementado aqui para baixo para vocês não se confundirem. Beleza. Então, a minha variável i, ela inicia em 2. E aí vamos entender o que é isso. Eu estou dizendo que o i inicia em 2, então i igual a 2. Isso, por consequência, lá no meu vetor, no meu vet posição, eu estou me referindo ao vet 2. E aí, vamos lá, ó, 24 é posição 0, 30 é posição 1, então eu estou me referindo ao número 10, que está lá na posição 2.
tá? E aí aqui, para poder acontecer ou não esse if, ele vai ter que satisfazer ao que tem dentro do parêntese dele. E aí, vocês precisam se atentar a esse comandozinho aqui. Porque aqui eu estou dizendo que esse if só vai acontecer se e somente se as duas condições que eu tenho aqui forem verdadeiras. Porque eu estou trabalhando com um AND, um I, tá? Então, só vai acontecer se, repetindo, as duas condições forem verdadeiras. Se em algum momento alguma delas for falsa ou as duas forem falsas, ele não acontece, tá? Então, vamos lá. Eu estou dizendo que o meu VET posição I, que é o meu número 10, eu já descobri aqui, dividido por 2, o resto dele vai ser igual a 0. Isso aqui é verdadeiro? Então, 10 dividido por 2 dá 5. Sobra alguma coisa? Não. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Beleza. Primeiro deu verdadeiro. Aí, vamos lá. Verdadeiro. E vamos para o segundo teste. VET I, o meu 10 é divisível por 3 e tem resto 0? Vamos lá. 10 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 3, 9. Tem resto 1. Então, o meu 10 não é divisível por 3. Para ter um número inteiro. Então, isso aqui é falso, porque eu vou ter o resto 1. Lembrando que tabela AND, tabela I, quando eu tenho verdadeiro e falso, o meu resultado é falso. Se o meu resultado aqui é falso, o I na posição 2 não entra no if. Por consequência, o meu 10 não é impresso. Tranquilo? Mari não entrou. O que é que vai acontecer? Ele segue em frente. Ele passa, ele pula esse if, né? Ele não imprime porque a impressão dele está dentro do if. Então, ele passa em frente e incrementa em 1 a minha variável i. Beleza? Aí a gente vai para o próximo passo. A minha variável i agora é 3, tá? E aí faz a mesma análise. O meu i agora é igual a 3. Então, o meu vetor na posição i, né? Vetor na posição 3 vai ser aqui o número 20, ó. Lembra? 0, 1, 2, 3. Então, o meu vetor que está na posição 3 é o número 20. Aí eu vou fazer novamente aqui o teste. 20 dividido por 2. Sobra algum resto? Não. 20 dividido por 2 é igual a 0. Então, beleza. Aliás, desculpa. 20 dividido por 2 é igual a 10 e tem resto 0. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? Aí, coloco meu i, tenho que lembrar. E vou para o segundo teste. 20 dividido por 3 tem resto 0? Não. 20 não é divisível por 3 para trazer um número inteiro, né? Então, isso aqui é falso. Cai no mesmo caso lá do primeiro teste. Verdadeiro e falso, eu tenho falso. Então, por consequência, não entra no if. Aliás, i igual a 3 não entra no if. E por consequência, o meu 20 não é impresso. Tranquilo? Pulou aí o if, fez a mesma coisa, incrementou em 1. É aqui mesmo, tô ficando doido. Incrementou em 1 e ele volta aqui para fazer o teste do for. Tá? E aí ele vai de novo.
meu for agora passa a ser 4. Então, o meu i, a minha variável i passa a ser agora 4. Vetor na posição 4 é o número 15. Lembra lá, 0, posição 1, posição 2, posição 3, posição 4. É o número 15. Aí vamos lá. 15 dividido por 2 traz resto 0? Não, 15 não é dividido por 2 para trazer o número inteiro com resto 0. Então isso aqui é falso. E vamos lá. Meu vetor é relacionado ao número 15, né? 15 dividido por 3 traz resto 0? Traz. Então isso aqui é verdadeiro. Mas eu tenho que lembrar que eu estou trabalhando com o AND, o operador AND, tá? Então, falso e verdadeiro, ele vai me trazer falso. Então, novamente, eu não entro dentro desse if e nada é impresso, tá? Então, i igual a 4 não entra no if, não entra no if. E por consequência, 15 não imprime o número 15, tá? Então, mais uma vez aqui eu não imprimi nada, e aí ele seguiu em frente, incrementou em 1, né? E vai fazer um novo teste aqui no meu for. Só que, lembra que eu disse que o meu for, ele começou em 2. Aliás, a minha variável i começou em 2. E aí ela só vai acontecer, só vai entrar no for enquanto ela for menor do que 5. Então, nesse caso aqui, ela já virou um i igual a 5. Então, não entra mais no for, por consequência, não faz teste do if e ele segue em frente com o restante de código que tiver aí em seguida no teu programa. Tranquilo? Eu espero que tenha dado aí para elucidar a cabeça de vocês. Eu entendo que isso aqui é um pouquinho difícil quando a gente está começando, mas a dica que eu dou para vocês é: coloca no papel, como eu fiz aqui, coloca no papel e vai analisando trecho por trecho do código para vocês irem entendendo o código, né? Com o tempo, lógico, isso aqui vai ficar muito fácil. Um exercício desse vai ser muito tranquilo, mas é a dica que eu dou, que eu fazia lá quando eu fiz a minha computação, tá? Então, coloca no papel, pega um papelzinho mesmo, coloca, vai fazendo as anotações, vai estudando linha por linha do código, vai entendendo o código. Isso é a lógica, tá? Para vocês irem entendendo parte por parte do código. E aí, saber como é que ele funciona. Tranquilo? Até a próxima!